Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Rosa Weber e Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro José Levi de Mello, advogado-geral da União, cumprimento também as advogadas Fernanda Bossinger, Maria Cláudia Bucanieri, Adriana Campos Pereira, Patrícia Moraes e os advogados Fernando Lottenberg e Luíde Matheus Braga. E a todos que nos acompanham neste julgamento histórico para a comunidade evangélica e, no particular, adventista. Senhor presidente, o Procurador-Geral da República se manifesta nessa oportunidade, neste julgamento conjunto, no RE 61.1874, relatado pelo eminente ministro Dias Toffoli, e no ARE 10.99.099, relatado pelo eminente ministro Luiz Fachin. O tema posto em julgamento leva à valoração dos princípios constitucionais da liberdade de crença religiosa, da laicidade do Estado e da isonomia, às vezes aparentando uma certa contradição, mas que podem ser sempre conciliados à luz da hermenêutica constitucional clássica e mesmo para aqueles que têm estudos mais aprofundados acerca da filosofia pós-moderna. A liberdade de crença religiosa é um direito humano e fundamental que envolve um dos aspectos mais íntimos da vida das pessoas. Religião compreendida a partir do latim religare, aborda a relação do homem com Deus. A doutrina de Santo Agostinho aponta a religião como o retorno do homem a Deus, colocando Deus como centro da atenção e do amor do homem. Em todas as compreensões, a religião adentra uma esfera pessoal muito íntima e muito sagrada. Não fosse Jean Baudin no século XVI, e a França teria sido dividida naquela época, e a tragédia daquela noite de São Bartolomeu serviu para que conhecêssemos a partir dali a célebre doutrina da laicidade do Estado. Outro sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece que a liberdade de crença religiosa assegura a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Tal liberdade implica ainda, nos termos da Constituição brasileira, o direito de não ser privado de direitos por motivo de crença religiosa. A laicidade, pois, impõe ao Estado o dever de manter neutralidade em relação às diferentes crenças religiosas. O Estado deve manter-se isento no tocante às variadas convicções da fé, não beneficiando nem prejudicando segmento algum. Trata-se de garantia do cidadão, que salvaguarda indivíduos de ações estatais que possam prejudicar ou beneficiar adeptos de determinada crença religiosa. Assim é no Brasil e também em outros estados constitucionais, como na América do Norte, consoante pode ser lembrado no chamado Lemon Test, desenvolvido pela Suprema Corte Americana. Os atos do poder público não podem endossar ou desaprovar uma religião específica. Por fim, sob a ótica do princípio da isonomia, o Estado não pode criar distinções entre brasileiros em razão de opção religiosa de cada um. Esses são os valores constitucionais a serem harmonizados e há de se alcançar concordância prática ou cedência recíproca. Na controvérsia, no recurso extraordinário número 61.1874, em que relatou o ministro Dias Toffoli, a controvérsia está circunscrita em saber se a realização da etapa do concurso em dia distinto do determinado pela comissão organizadora, por motivo de convicção religiosa, viola ou não os princípios constitucionais mencionados aqui. No agravo do recurso extraordinário, em que relatou o eminente ministro Fachin, trata-se de definir se a administração pública deve ofertar atividade alternativa para servidor em estágio probatório que
que, por motivo de crença religiosa, estaria impossibilitado de cumprir deveres funcionais. Liberdade religiosa, laicidade estatal e isonomia podem ser conciliados. E a doutrina de Conrad Hesse aponta que a interpretação constitucional deve buscar a unidade. Robert Alexy indica também que, no conflito entre princípios fundamentais, é preciso avaliar com que intensidade a aplicação de cada princípio interfere no outro e verificar a solução que melhor acomode cada situação. De regra, a alteração do dia da realização da prova de um concurso público para atender fiéis de determinada crença religiosa não se concilia com a isonomia. Inclusive, há decisões do STF nesse sentido. Todavia, há também que se buscar a cedência recíproca em casos concretos, como versado nesses autos. No particular, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a designação de data alternativa ao sábado para a realização de provas não se revelava em sintonia com o princípio da isonomia, convolando-se em privilégio para um determinado grupo religioso. Foi o que concebeu o ministro relator Gilmar Mendes na STA 389, julgada em 2010. E o Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, se manifestou pela impossibilidade de alteração de horário e realização da prova de concurso da magistratura por motivo de crença religiosa, em processo de controle administrativo. Admitir que adeptos de uma crença religiosa realizam uma etapa de concurso público em data ou horário distinto dos demais candidatos cria, em princípio, distinções entre os participantes do certame e pode, em tese, configurar violação à isonomia. Em se tratando de prova objetiva ou discursiva, sim, a realização da etapa em dias distintos implica a elaboração de exames com textos diferentes, fazendo com que candidatos sejam submetidos a avaliações com conteúdos variados, onde destilha o princípio da isonomia, pois a prova não seria a mesma. E os candidatos seriam testados de maneira anti-isonômica, além de onerar o Estado. Por outro lado, em se tratando de prova de capacidade física, a conclusão pode ser distinta. E é o caso aqui, o caso concreto objeto desse julgamento. A realização da prova em dias ou horários diversos, a prova física, de aptidão física, não submete os candidatos a avaliações diferentes. E aí a administração pode estabelecer momentos variados para a execução da avaliação, sem violar a isonomia. Foi o que aconteceu, nesse caso, ora sob exame. Essa posição, inclusive, foi adotada pela comissão do concurso no caso, pois foi determinada a realização da prova de capacidade física em Manaus, no domingo, e nas demais cidades no sábado. A definição do dia e horário para a realização das etapas do concurso é uma decisão da administração, pautada na conveniência e oportunidade, sendo possível conciliar o juízo discricionário com a proteção à liberdade religiosa. Ainda no caso aqui em julgamento, a administração do concurso estabeleceu a realização da prova de capacidade física em dias distintos, sábado para quase todas as cidades de execução do exame e domingo para a cidade de Manaus, capital do Amazonas. Permitir que o recorrido transferisse a execução de sua prova para Manaus no mesmo dia e horário que os demais fariam o exame naquela cidade é medida que não gera ônus para a administração nem cria vantagem para o recorrido em relação aos demais candidatos. É solução hermenêutica que pondera e concilia valores constitucionais, prestigiando a liberdade de crença, sem violar a laicidade do Estado nem a isonomia. Já no recurso extraordinário, a relatoria do eminente ministro Fachin, a recorrente, aprovada no concurso público para a professora municipal, informou a administração que, por motivo de crença religiosa, não realizava atividades entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado, e pediu que lhe fosse admitida a realização de atividade alternativa. A administração municipal não fixou grade horária às sextas-feiras à noite, nem estabeleceu qualquer obrigação alternativa. Não obstante, a servidora foi reprovada no estágio probatório por descumprimento do dever de assiduidade, por ausências no horário noturno de sexta-feira. A conduta da administração se afigura desproporcional. Atinge de maneira desnecessária a proteção à liberdade religiosa. Não é a solução data vênia melhor a constitucionais.
atenta contra o princípio da legalidade, por ser arbitrário, caprichoso, justa causa e, portanto, sem fundamentação idônea. Volto a dizer, é possível conciliar, no caso, liberdade de crença religiosa, laicidade estatal, isonomia. E acrescenta o direito à educação dos estudantes. Harmonizando esses valores, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada em 2019 para assegurar ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, de qualquer nível, o direito de ausentar-se de prova ou aula marcada para o dia em que, segundo sua crença religiosa, seja vedado o exercício das atividades, devendo-lhe ser ofertada a realização de uma prestação alternativa. Artigo 7º-A, acrescentado pela Lei 13.796 de 2019. O critério legal estabelecido em favor dos docentes, quando a oferta de obrigação alternativa não causar prejuízo aos alunos, sem implicar ônus excessivos à administração, pode ser também aplicado aos docentes. Aqui, a objeção da consciência feita pela servidora não prejudicou o direito à educação dos alunos, que não foram privados de qualquer conteúdo do estudo ou atividade econômica, nem gerou ônus excessivo à administração, pois não foi estabelecida a grade horária para o dia de guarda religiosa. Permitiu a obrigação alternativa para que servidores cumpram seus deveres funcionais após manifestação prévia e fundamentada de objeção da consciência por motivos religiosos, sem que isso prejudique o direito de terceiro, nem ponha ônus para o administrador. É solução hermenêutica conciliadora de valores funcionais. A administração somente deve recusar a oferta de prestação alternativa ao servidor que expressa impedimento ao cumprimento de dever funcional por motivo de crença religiosa, quando demonstrar de maneira fundamentada que, em regular procedimento administrativo, que a viabilização da obrigação substitutiva impõe ônus excessivo, o que não ocorreu no presente caso. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República se manifesta em relação ao recurso extraordinário de número 61.1874, pelo seu desprovimento e pelo reconhecimento de que o direito fundamental à liberdade de crença religiosa, por si só, não impõe ao Estado a obrigação de realizar etapas de concurso público em dias distintos. A comissão de concurso pode adotar essa prática quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que a designação de data ou horário distintos para a realização da etapa do certame, por motivo de crença religiosa, não configurar violação à laicidade, à isonomia e à impessoalidade. Há exemplo, no particular, aqui sob exame, da prova de capacidade física. B. Em relação ao agravo no recurso extraordinário 10.99099, opina pelo provimento do recurso extraordinário para que a servidora seja reintegrada ao cargo de professora, possibilitando ao gestor local o exame da possibilidade de formalização de obrigação alternativa a ser cumprida, a fim de preencherem-se os requisitos necessários à estabilização do cargo. Ademais, propõe-se as seguintes teses de repercussão geral. 1. A objeção de consciência por motivos religiosos, previamente apresentada e devidamente fundamentada pelo professante, é justificativa para gerar dever da administração e disponibilizar, dentro de critérios de adaptação razoável, obrigação alternativa para servidores públicos em estágio probatório cumprir seus deveres funcionais em observância ao dever de neutralidade religiosa do Estado e a fim de evitar-se impacto desproporcional sobre determinado grupo religioso das obrigações atinentes ao serviço público. 2. A impossibilidade de adaptação razoável após requerimento do solicitante deve ser objetivamente fundamentada pelo gestor público dentro de procedimento administrativo regular. Agradeço às vossas excelências, senhor presidente, a toda a corte, pela atenção. Obrigado.